Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, nesse santo dia chamado terça-feira. Graças a Deus que até aqui o Senhor tem o quê? Nos ajudado. Sabemos que Deus cuida de cada um de nós. Nós não fazemos o evangelho do dia na terça-feira, porém ontem, como eu amanheci muito, a garganta muito doendo, né? Por conta de uma programação muito tensa no final de semana, eu decidi fazer hoje para compensarmos o dia de ontem. Então, essa semana, com a graça de Deus, né? Minha garganta ainda está falhando muito, mas nós vamos nos reunir hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, e sexta-feira. Amém? Seja muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. O texto de hoje é Mateus 5, versículo 13 ao 16, que vai dizer assim: Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês diante dos outros. Assim também brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, graças a Deus, amém? Seja muito bem-vinda, Vanilda Ramos. Vanilda é uma benção. Saudade de você, Vanilda. Deus abençoe você. Deise Teodoro, Deus abençoe, querida Deise, nessa manhã no nome de Jesus. Como eu falei no início, né? Eu não fiz o manhã ontem, pela minha voz ainda está muito fanha, né? Mas ontem estava pior, por causa de uma programação muito intensa, final de semana na igreja. A gente usou bastante a voz. Mas hoje eu quis compensar de podermos estar aqui reunidos no nome do Senhor. Amém? Deise, Vanilda, já falei. Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. O meu pai também, Deus abençoe nessa manhã. E a todos os irmãos que estão chegando. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos leva a refletirmos sobre a nossa função no reino de Deus. Todos nós temos uma função no reino de Deus. Aí você pode falar assim, mas pastor, eu não tenho nenhuma função no reino de Deus. Eu não estou fazendo nada na igreja. Eu não estou dizendo uma função na sua comunidade de fé. Que você é, ou que você frequenta. Eu não estou falando sobre função na comunidade de fé. Eu estou falando sobre função no reino de Deus. Porque o reino de Deus é aonde nós estamos. Aonde é que manifesta-se o reino de Deus? Aonde os filhos de Deus estão. Se eu sou um filho de Deus, se eu já reconheci Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador pessoal, então eu sou um filho de Deus. E aonde os filhos de Deus estão, ali é nossa responsabilidade manifestar o reino de Deus. Então eu manifesto o reino de Deus aqui no Manhã com o Evangelho, junto com vocês.
A minha responsabilidade é manifestar o reino de Deus dentro do ônibus, do coletivo público, quando alguém senta ao meu lado, eu tenho a oportunidade de conversar com aquela pessoa. Eu preciso manifestar o reino de Deus lá no meu trabalho. Nós temos uma função no reino de Deus. E aí, amados, Jesus vai dizer assim para mim e para você nessa manhã: vocês são o sal dessa terra. Ora, se o sal vier ficar insípido, como lhe restaurará o sabor? O que acontece com ele? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, o sal, ele tem uma função muito importante. O sal, ele é aquilo que traz sabor à comida. E não somente à comida, né? O sal, por muito tempo, e ele ainda é usado para conservar, né, carne, conservar alimento, mas também o sal ele é para dar sabor. Muito sal estraga uma comida, mas pouco sal também deixa uma comida sem sabor. É isso que Jesus está me ensinando nessa manhã e te ensinando. Que nós precisamos ser pessoas equilibradas. Deus nos chamou para estar na vida das pessoas, não exageradamente, aonde a gente venha sufocar o ambiente, nem também nos retirarmos de uma tal maneira que a nossa presença não faça diferença. Não. Nós fomos chamados para fazer a diferença. O sal faz a diferença na comida. Uma batata frita, né? Bem fritinha, aquela batata bem crocante, sem sal, já é gostosa. Mas quando você acrescenta um pouquinho de sal por cima dela, ela fica ao ponto. Entende isso nessa manhã? Jesus está me ensinando, Jesus está te ensinando, Jesus está me lembrando, Jesus está te lembrando que nós fomos chamados para dar sabor na vida das pessoas. Nós somos chamados para fazer a diferença na vida das pessoas. E muitas vezes, amadas, as pessoas têm esquecido dessa função. Eu fui chamado para dar sabor. Não fui chamado para dar excessos, confusões, fofocas, contendas. Tudo isso é excesso. Mas eu fui chamado para dar vida, sabor aonde eu estou. Aonde eu estou, eu preciso fazer a diferença. Assim como o sal faz a diferença na comida, eu preciso fazer a diferença. Vocês precisam fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Amados irmãos e irmãs, o sal é muito necessário. Deus está te chamando de sal da terra. Né? Homem e mulher de Deus, que faz a diferença aonde está. Mas nós não podemos perder o nosso sabor, porque o sal, quando ele perde sabor, né, ele se torna insípido. Para nada mais ele serve. Então, se você é um sal da terra, Jesus te chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou para você, amados irmãos e irmãs, dar sabor às vidas. Você perde o seu sabor, você perde a sua essência, você não serve mais para nada. Olha que responsabilidade, irmão e irmã. Olha como Deus, nessa manhã, nesse primeiro horário do dia, Deus já está falando comigo e você. Que você precisa ser alguém que faz a diferença.
E essa diferença precisa ser tão grande que ela não faz você perder a sua essência, se tornar insípido. Mas um homem e uma mulher que faz a diferença na vida do outro através da sua essência. Então, amados, somos responsáveis de dar sabor na vida das pessoas. E mais o que, pastor? Fomos chamados também, amado, para ser luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem acender uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, aonde ilumina bem todos da casa. Amados, a nossa função no reino de Deus... Irmão, só um minutinho que eu vou trocar a internet, que eu tô vendo que ela tá oscilando, tá? Vai travar um pouquinho. Só um minutinho, irmão, vai dar certo. Ao vivo é assim. Ó, outra internet. Então, amados, como luz do mundo, né? Como luz do mundo, o Senhor tem nos chamado para iluminar. Ninguém acende uma lâmpada, né? Ou melhor, o texto fala de uma lamparina, né? Para colocar debaixo da mesa. Não. Nós acendemos uma lamparina e coloca ela o quê? No alvedor. Quanto mais alto, melhor. Para quê? Para que ela venha iluminar todo um ambiente. Você foi chamado para iluminar. Você foi chamado, irmão e irmã, nessa manhã, para fazer a diferença aonde você está. Como luz. Porque tem gente que chega no ambiente, ela escurece o ambiente, não é verdade? Tem gente que, quando chega, ela traz uma carga negativa. Mas também tem gente que, quando chega no ambiente, ela faz o quê? Ela faz a diferença. Ela ilumina. E Deus, nessa manhã, está nos chamando para iluminar, trazer luz, né? A luz de Cristo, a luz de Deus, ela vai vir sobre o ambiente através de você, através de mim. Por quê? Porque fomos chamados como luz do mundo. E a luz do mundo, querido, não foi chamada para estar escondido. A luz do mundo foi chamada para estar exposta. No lugar aonde todos vejam e todos falam. Nossa, como a Deise Maria carrega uma luz boa. Como a Isaura de Jesus tem uma luz, né? O povo chama áurea, mas não é áurea, é luz, irmãos. Nós fomos chamados não para ter áurea, nós fomos chamados para ter luz, porque Jesus fala conosco que nós somos a luz do mundo. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, estamos iniciando o nosso dia com esse desafio: ser sal, trazer sabor para as vidas, e ser luz, trazer luz de Cristo, porque Cristo é a luz do mundo. E Ele nos chama também de luz do mundo. Que o Senhor nos ajude nessa missão, que nós possamos saber que no reino de Deus nós temos uma função. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Deus abençoe Suelen, sua vida. Dora Gomes, minha amiga, Deus abençoe nessa manhã. Isaura de Jesus, Deus abençoe nessa manhã. Todos os irmãos e irmãs que estão conosco aqui ao vivo, hein? E aqueles que vão também assistir ao decorrer do dia. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Somos, Senhor, desafiados nesse momento, Pai, pela Tua própria palavra, de sermos luz do mundo, e sal da terra e luz do mundo. Pedimos ao Senhor nessa manhã que não nos permita desviarmos, Pai, o propósito de Deus para a nossa vida. Nos ensina, Pai amado, na proporção que o Senhor quer, que haja, Senhor Deus amado, um sentimento de Jesus dentro do nosso coração, e fazermos a diferença de tudo que nós somos, Senhor, sermos sal
e luz. Pai amado, sejamos sal e luz no trabalho, no transporte, em casa, nas nossas comunidades de fé, que a nossa essência seja uma, servir ao Senhor com alegria. Pedimos assim, Senhor, a tua bênção, pedimos assim a tua graça, pedimos a bênção do Senhor para o nosso dia de hoje, e que tudo, Senhor, que nós formos fazer, seja pautado que nós somos sal da terra e luz do mundo. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, e santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados irmãos, receba a bênção do Senhor, a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seja sobre todos nós, nos trazer na função do reino, sal da terra e luz do mundo. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Como eu falei no começo, eu estou fazendo Manhã com Evangelho hoje, porque eu não consegui fazer ontem, mas hoje, amanhã nós estamos aqui novamente, por causa que é o dia, né? Quarta-feira. Então, essa semana nós nos reunimos terça, quarta e sexta, com a graça de Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, que tudo dê certo para você, em nome de Jesus. Tchau, tchau. A paz.